Realmente agradecer o convite para participar do evento, na figura do meu Atos, também na Jéssica, cumprimento os estudantes que participaram da organização do evento, cumprimentar a minha colega de mesa, a professora Maria Lúcia Caram, por essa instigante palestra sobre esse tema, no qual eu concordo com quase tudo. Eu acho que os meus alunos sabem bem disso, essa questão da descriminalização das drogas é um tema muito caro a mim. E, enquanto ela falava, eu tentei me segurar para não falar disso, porque não era o que eu planejei para falar com vocês, mas eu vou começar com um adendo aqui, que é em relação às comunidades terapêuticas de drogas. Hoje, isso é feito no Brasil da pior forma possível que se poderia fazer, porque, muitas das vezes, é feita com a ingerência direta de religiosos, para não dizer de pastores evangélicos, que ganham dinheiro para reabilitar, tirar as pessoas do vício das drogas. Isso é extremamente problemático, porque você tem algo que muitas das vezes é pensado como compulsório, o sujeito tem que se tratar, porque se ele não se tratar, ele é do mal. Não é? E ele vai se tratar não numa instituição laica, não numa instituição médica, numa instituição científica, mas ele vai se tratar numa instituição onde há todo um discurso pseudo-médico, pseudo-psiquiátrico, que, na verdade, é misturado com proselitismo religioso da pior espécie. Da pior espécie porque ele não se assume como proselitismo religioso, ele se esconde por trás de preceitos científicos para dizer: nós queremos curar esse indivíduo. E, na verdade, de cura não se tem. Na verdade, você tem proselitismo, você tem tentativa de conversão e de se salvar almas. Não é? Claro, salvar almas de forma bastante bem remunerada, porque nada disso é gratuito. Não é? Esses estabelecimentos que existem em tese para tirar as pessoas das drogas, eles são muitas vezes remunerados por órgãos públicos, pelo Estado, né? Um Estado laico que está bancando estabelecimentos religiosos que, em tese, funcionam para tirar as pessoas das drogas, quando, na verdade, o que eles fazem é proselitismo religioso às custas desse pretexto. Isso é grave, isso é gravíssimo, e me faz pensar que, no fundo, nós estamos andando em ciclos na história. A história se repete, não é? Quando nós pensamos na ideia do louco, a primeira coisa que nos vem em mente é aquele louco medieval, não é? Que era muitas das vezes interpretado pelos sãos da época, entre aspas, que o viam como possuído pelo demônio, e muitas das vezes esse indivíduo era mandado para a fogueira, não é? Loucura, insanidade e religião muitas das vezes estiveram muito relacionadas, da pior espécie. Não é? A loucura, muitas vezes, ela é pensada e é interpretada como uma manifestação de espíritos, ou uma manifestação da maldade, ou de algo do gênero. E os homens, aspas, bons, santos, né, da forma que eles vão curar isso, ou no estilo medieval, mandando para a fogueira, ou no estilo mais contemporâneo, né, nas suas comunidades terapêuticas que vão salvar aí as almas do inferno. Né. Triste pensar que o Estado laico, muitas das vezes, entra com dinheiro para que isso seja feito. Né. De todo modo, essa coisa do ciclo me parece muito forte. Não é? Esse louco que era pensado em termos de alguém, de um desviante, né, e de alguém que fugiu ali do padrão, na Idade Média era um louco que, mais ou menos, ou ele ia para a fogueira, ou ele era até, de certa forma, inserido dentro do contexto social como bobo, né, como aquele indivíduo que era ridicularizado. O Foucault, na História da Loucura, ele mostra bem isso, né, quando que vai influenciar bastante o Basaglia depois. Né, ele mostra bem como essa figura do louco, do bobo, né, nos baralhos até hoje nós temos aí a figura do bobo, né, do coringa, que, na verdade, é um louco, mas é o louco, o louco que não representa perigo, o louco que não representa a possibilidade de um dano a ninguém. Né? Só que, com o tempo, essa figura do louco, do bobo, nos baralhos, uma figura
medieval, aquela figura do erro, de alguém que de um desviante, basicamente. Quando nós temos a chegada da modernidade e, consequentemente, as relações econômicas tendem a ver aquele indivíduo que não é produtivo para o sistema, que não pode trabalhar, que não produz riqueza, ele passa a ser visto como mal, ou pelo menos o discurso oficial da época o vai transformar aquele indivíduo no demônio de sua época. Isso vale tanto para os vadios, isso vale para os criminosos, isso vale para o louco, que não eram produtivos, e eles vão ser mandados para as casas de correção, depois para as prisões, para os manicômios. Eles vão ser enjaulados, porque, afinal de contas, se eles não produzem riqueza, só lhes restam, então, o isolamento, ou pelo menos a ortopedia social, no caso dos presos, mas dos loucos também foi feito muito esse discurso, de tratamento, de vamos transformá-lo em alguém são, vamos enquadrá-lo, vamos torná-lo alguém são. Esse discurso, em última análise, ele vai fazer com que aquele arquétipo do louco, que é o bobo nos baralhos, ou no tarô, ele passe para o arquétipo hoje moderno, contemporâneo do louco, muitas das vezes o Hannibal Lecter, que é o criminoso psicopata, que é o criminoso perigoso, que é o criminoso que pode sair matando por aí. Então, há um modo muito diverso de se ver o louco. O louco que era visto como um desviante, como alguém que pensava diferente, que agia diferente, nesse momento histórico, com o advento da modernidade, nós passamos a pensá-lo como alguém perigoso. É sutil essa diferença, mas ela é muito significativa. Você tem aquele indivíduo que antes era um desviante, que muitas vezes ele era ridicularizado, quando não mandado para a fogueira, mas por questões religiosas, mas ele era motivo de chacota, ele era motivo do riso, mas ele não era propriamente motivo do medo. Ele vai se tornar um motivo do medo na modernidade. E aí, com essa criação desse medo, ele vai ser mandado para as instituições que vão mantê-lo sob custódia, ou pelo menos vão buscar tratá-lo, que é basicamente um manicômio. A partir dessa mudança de paradigma, o louco vai ser internado, e lá, sob o argumento, evidentemente, de tratá-lo, e, a partir daí, mais do que nunca, vai surgir... Claro, é uma mudança com o advento da ciência, gente? Quer dizer, no fundo, você tem aí, nesse momento, o advento da cientificidade, do saber médico, do saber psiquiátrico, que mais tarde Foucault vai chamar de poder psiquiátrico, de definir, de separar o normal do anormal, de separar aquele indivíduo que segue os padrões sociais, leia-se, nesse momento histórico, quem é produtivo, quem é capaz de produzir riquezas, e quem é capaz de ser explorado pelo capital privado, mas também ele vai ser aquele indivíduo o anormal, quer dizer, então você vai ter essa dicotomia entre o são e o insano, entre o produtivo e o improdutivo. E aí, esse indivíduo, dentro dessa dicotomia, ele vai ser internado. E, a partir daí, vão se construir saberes que vão começar a separar aquela loucura genérica, vamos dizer assim, aquela insanidade genérica, aquele desvio genérico, em categorias cada vez mais, com características mais determinadas, e a ponto de nós termos, claro, dando um salto histórico gigantesco aí, hoje, no DSM-5, salvo engano, mais de 300 hipóteses aí de doenças psiquiátricas. Então, nós temos aquela loucura que vai, durante o século XX, ela vai se especializando, vai tendo uma série de características que vão se separando, e o tratamento, o poder psiquiátrico vai aumentando profundamente, porque você vai enjaulando. Claro, existem doenças, e quando eu falo que eles foram criadas, evidentemente você sempre teve sujeito que era esquizofrênico, isso é uma questão biológica, mas no momento em que eu viro e falo, esse é esquizofrênico, esse tem um transtorno de personalidade, na medida que eu começo a separar e dividir isso, e vou criando categorias, muitas das vezes eu começo a englobar e começo a trazer mais e mais pessoas para se enquadrar naquele critério que nós vamos chamar de anormalidade. E, a partir daí,
você vai ter uma tendência cada vez maior de se criar novas doenças psiquiátricas, como a gente tem hoje um ápice aí, um número de doenças psiquiátricas imenso. Não é? Quando a gente tem esse momento, quando os manicômios eles atingem seu auge, né, claro que vão surgir as críticas, né, em relação a esse poder de você internar. Né? Eu acho que o melhor, talvez, no Brasil nós tivemos, muito antes até da história da loucura do Foucault, nós tivemos o conto alienista do Machado de Assis, que retrata bastante, de uma forma bastante interessante, essa capacidade de você selecionar quem é são e quem não é, né? Essa criação e esse poder psiquiátrico de enquadrar e falar: você é anormal, e sendo anormal você tem que ser tratado, você tem que passar por um tratamento. Claro que ao longo dessa série de doenças que foram criadas, você colocava ali uma série de condutas que hoje para nós não são doenças, não é, salvo para alguns fundamentalistas, né? Mas você tem, por exemplo, a questão da doença na época chamada homossexualismo, hoje entendida como uma orientação sexual, como a homossexualidade, que é um exemplo clássico de como a questão psiquiátrica pode muitas das vezes ser moralista. Ela foi criada e pensada como uma doença, né? Nós tivemos a passagem do crime de sodomia, que era punia-se a relação homossexual como um crime, e aquilo passa a ser visto como uma doença psiquiátrica, uma doença que precisa ser tratada. Ou seja, o indivíduo ele deve deixar de ser homossexual, ele precisa ser tratado. Como? Claro, você vai interná-lo e vai submetê-lo aos tratamentos, muitas das vezes, dos mais cruéis. Né? No caso do aspas, homossexualismo, daí esse ismo indicava doença. Né? Por isso que hoje a gente chama homossexualidade. Nesse momento histórico, era tratado muitas vezes com castração, né? Com uma série de outros procedimentos experimentais, muitas das vezes, né? O que demonstram que, muitas vezes, o saber científico ele pode ser até tão cruel, às vezes, quanto o saber religioso. Né? Falávamos aqui de quando se queimava os loucos por achar que eles estavam possuídos aí por demônios, mas a ciência também já aprontou das suas. Né? A medicina já castrou muita gente ao argumento de que eles eram homossexuais e precisavam ser tratados. Né? O que me parece muito paradoxal isso. Né? Sem falar, evidentemente, nos tratamentos de lobotomia, que são, né, bastante complicados. Agora, hoje é fácil a gente falar o quão bárbaro é a lobotomia e quão bárbaro é o eletrochoque, né? ou a internação nos manicômios. Né? Depois da revolução farmacológica que nós tivemos por volta da década de 50, da década de 60, que você vai ter ali os antipsicóticos e outras drogas que vão realmente controlar bastante os sintomas, aí, especialmente no caso das psicoses. Hoje é muito cômodo eu chegar aqui e falar que era um absurdo eles fazerem isso, etc, etc. Né? Agora, é preciso também que nós pensemos que, se hoje a gente tem essa revolução que foi a reforma psiquiátrica, né, com Basaglia e todo esse movimento que surgiu, isso foi possível porque nós tivemos a reforma, a gente teve condições farmacológicas de fazer o controle pelo menos das crises. Você imagina hoje, você não tem manicômio, você não tem nada, mas você também não tem a farmacologia para fazer esse controle. Seria bastante complicado. Não é? Então, no fundo, a revolução tecnológica ela foi fundamental para que nós tivéssemos essa revolução psiquiátrica também. Para se acabar com os manicômios, a gente só pode pensar isso porque a gente tem a tecnologia hoje farmacológica, porque senão fica realmente muito complicado. Né? Então, no fundo, o que nós tivemos foi um desenvolvimento tecnológico e uma outra forma de se pensar a loucura. Quer dizer, quando o Foucault publica a História da Loucura, ele vai mexer no sistema. Quer dizer, ele vai falar: olha, louco, o que nós chamamos de louco? Quer dizer, essa ideia da loucura como algo construído e como a visão que nós vamos ter dessa loucura, que vai variar de acordo com o tempo e com o espaço que nós vivemos, é algo que a gente consegue pensar no século XX.
né? Então, que eu não quero aqui ser demasiadamente rigoroso ou crítico com quem no passado fazia esses tratamentos que para nós são extremamente bárbaros, mas a tecnologia deles era muito limitada. Você tinha pessoas em surto e que precisavam ter algum tipo de tratamento, né? Ter algum tipo de auxílio. É claro que nessa tentativa e erro, nessa coisa louca que foi a história da medicina, nós tivemos aí tratamentos bastante bárbaros, bastante cruéis, né? O próprio manicômio é um tratamento absolutamente cruel, né? Você internar, às vezes, pessoas que passavam 30, 40, 50 anos internadas ao argumento de que elas estavam sendo tratadas, né? O que é profundamente cruel. Então, não necessariamente é só a questão do eletrochoque ou da lobotomia ou esse tipo de coisa. Você tem também, a própria internação é muito cruel, ela é muito perversa. Claro que quando nós temos a reforma psiquiátrica, a ideia nós precisamos tirar essas pessoas do manicômio, porque elas estão sofrendo, isso é visível, né? E esse tratamento não está funcionando, né? Claro que aliada ao advento dos antipsicóticos e dos demais remédios, isso começa a se tornar bastante viável, bastante real, né? E na Itália isso foi feito com um êxito extraordinário e em boa parte do mundo começou a se pensar e começou a se tomar aquele modelo de se acabar com os manicômios como algo bastante factível, bastante real, né? É claro que no Brasil nós ainda talvez estejamos um pouco longe de conseguir realizar essa reforma psiquiátrica completa, não é? Dispensar na completa extinção dos manicômios. Nós temos uma lei que trata dessa questão, uma lei bastante superficial, eu diria, e bastante problemática em muitos pontos, que eu diria. Agora, antes de eu falar propriamente da questão legal, é claro que é preciso que a gente tenha com muita clareza que nós temos um problema social muito sério, muito grave, né? Para se acabar com os manicômios, é preciso colocar algo no lugar. É preciso que eu tenha um investimento pesado num tratamento ambulatorial, em hospitais que prestem o atendimento durante o dia, não é? O sujeito não precisa ficar internado, não é? Mas ele precisa ter um local para ir durante o dia onde ele vai receber o tratamento. Ele não pode ser simplesmente abandonado à própria sorte, não é? Então, simplesmente acabar com os manicômios não resolve o problema. Corre o risco de nós temos que criarmos, inclusive, um outro problema tão grave quanto. Não é? Eu não sei se vocês sabem, mas boa parte dos mendigos, eles sofrem de algum tipo de transtorno psiquiátrico, eles sofrem de alguma doença, alguns são esquizofrênicos, outros, alguns transtornos menos graves. Agora, não sem tetos, né? Claro, tem sem tetos que trabalham, etc., vivem uma vida relativamente normal, mas muitos desses andarilhos aí, desses indivíduos que vivem na mendicância, eles têm um transtorno psiquiátrico. E, ao serem abandonados, simplesmente, muitas das vezes eles não têm família, ou a família não quer saber deles, é quase que impossível você obrigar um familiar a cuidar dessas pessoas. Nós sabemos que é um trabalho muito grande, às vezes as pessoas da família trabalham também, precisam ganhar sua vida, são famílias pobres, famílias que precisam garantir o seu sustento. Então, nós temos uma situação de miséria muito grande, que tem que ser muito bem pensada, não é? A questão assistencial, ela é muito crítica, não é? Porque o problema da loucura, o problema da doença psiquiátrica, o problema dos transtornos psiquiátricos é essencialmente, antes de tudo, um problema de assistência. Né? Porque você tem um criminoso rico, desculpe, olha que ato falho, né? Mas você tem um portador de sofrimento mental rico, que tem a capacidade de ter alguém lá cuidando dele, ministrando o medicamento dele todos os dias, no horário correto, vendo se ele está tomando medicamento, tudo certinho, ele vai viver uma vida sob controle, uma vida livre, sem maiores problemas, sem criar maiores transtornos. O grande problema é quando você tem uma pessoa que ela abandonada à própria sorte, porque a família não tem como cuidar dela, né? E essa pessoa não tem, digamos assim, não vai tomar os remédios, às vezes não sabe se quer ler, até coisas que para nós são muito simples, como, por exemplo, saber o horário do remédio, saber
qual remédio deve tomar, etc, etc. Isso, para algumas pessoas, é algo extremamente complexo, nós não podemos esquecer disso, não é? Então, a questão de se acabar com os manicômios é algo que envolve uma profunda mudança no pensamento e na forma de se encarar o problema social, não é? Que exige, evidentemente, a possibilidade de nós termos hospitais que tratem desses indivíduos durante o dia. Ele não precisa ficar internado lá, mas ele precisa tomar, muitas das vezes, a medicação dele. Agora, se esse indivíduo não tem teto, se esse indivíduo não tem família, nós temos um problema grave, um problema de assistência, um problema que precisa ser pensado e que eu não tenho uma resposta simples para isso, não é? O que eu posso dizer é que colocá-lo no manicômio, muito possivelmente vai piorar profundamente o estado de saúde dele. Não é? Agora, também nós cremos que é simplesmente bater no ombro e falar: boa sorte, meu amigo, a sua família vai cuidar de você. Isso me parece uma hipótese, não é? De difícil comprovação prática, porque na maioria das vezes não vai acontecer. E aí nós vamos ter uma série de mendigos, como já temos, não é? Pessoas completamente abandonadas, que às vezes não sabem sequer como procurar algum tipo de ajuda, que estão na rua, sem tratamento. Né? Então, esse problema assistencial, que é um problema grave, ele precisa ser pensado. Né? É preciso que se encare a questão através de políticas públicas sérias. Né? Não é do dia para a noite que vai se mudar um quadro desse. Né? Agora, o fato é que a nossa lei atual, ela prevê hipóteses de internação, mas ela trata, pelo menos do ponto de vista formal, pelo menos do ponto de vista da lei, essas hipóteses como hipóteses excepcionais. Ou seja, pelo menos no papel, nós temos boas intenções do legislador, se é que nós podemos pensar assim. A hipótese da internação é uma hipótese excepcional, que deveria, pelo menos, vamos usar o deveria, porque na prática nem sempre é isso que acontece, mas deveria ser aplicada em situações excepcionais em que o indivíduo estivesse sobre uma crise, um surto, e ele precisasse ser tratado. A lei, ela diferencia a internação voluntária, e aqui eu já digo a vocês que eu não acredito muito nessa internação voluntária. Eu acho que quando o indivíduo ele está com um problema psiquiátrico, a ponto dele precisar ser internado, né? Dificilmente ele vai manifestar uma vontade livre, uma vontade convicta, vamos dizer assim. No fundo, ele muitas das vezes está numa situação de abalo ali tão forte que ele é, às vezes, convencido pelo médico, pela equipe de saúde, que é bom para ele assinar um termo de que ele aceita ficar naquele hospital e que aquilo vai ser bom para ele. Né? Nem sempre isso é propriamente uma manifestação de vontade, até porque se no dia seguinte ele desistir e resolver sair, né, dificilmente eu acho que ele vai conseguir sair facilmente daquele manicômio. Né? Então, eu tendo, ou daquele hospital, não vamos chamar de manicômio. Na verdade, essa ideia, então, de uma internação voluntária, se a gente pensar em alguém que está no estado psicológico a ponto de ser internado, me parece quase uma contradição. Não é? Você pensar que ele tem consciência para assinar um termo falando que ele está disposto a ficar internado, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser internado. Né? Então, é uma situação que me parece uma certa hipocrisia do legislador, para não dizer com todas as letras que toda internação nessas situações vão ser sempre involuntárias, que é a segunda hipótese que a lei prevê, né? Além da terceira, que é compulsória. A internação involuntária, ela vai ser feita a pedido de terceiro, ou seja, de qualquer pessoa, né? Com o laudo médico, desde que o médico diga, de fato, ele precisa ser internado. Agora, vejam que nós estamos aí transferindo ao médico um poder gigantesco. Né? O poder de definir se a pessoa deve ou não ter liberdade, se ela deve ou não ter o direito de ir e vir, sem que, para isso, ela precise praticar uma conduta típica antijurídica e culpável. Quer dizer, nós pensamos que toda a restrição de liberdade é necessariamente uma restrição fruto ou de uma condenação, ou pelo menos de uma prisão cautelar, mas nem sempre. Nós temos essa situação em que, do ponto de vista teórico, ele não estará preso, porque ele estará, aspas, sob tratamento, mas na prática o direito de ir e vir dele está sendo bastante restrito. Né? Mas é uma hipótese que, ao mesmo tempo, é difícil da gente excluí-la. Né? Porque a
há situações, de fato, na vida real, em que o indivíduo ele vai ou representar muitas vezes um perigo para ele, ou, às vezes, para terceiros, né? Imaginem, por exemplo, a situação de um suicida. Um indivíduo tem um transtorno, um borderline, por exemplo. Ele está numa situação que ele quer suicidar de todo jeito, e aí os parentes não têm como controlá-lo e levam até um hospital psiquiátrico. Né? Se nós dependêssemos que ele praticasse primeiro um crime para que ele pudesse ser internado, ele não seria internado, provavelmente ele tentaria o suicídio novamente, até às vezes chegaria a se matar de fato. Né? Então, há situações limites, como essa, por exemplo, ou alguma que ele esteja, de fato, ameaçando alguém próximo, um parente, etc., etc., que o bom senso recomenda que ele seja, de fato, internado. Agora, a grande questão é o prazo dessa internação, que hoje a lei não deixa claro qual é esse prazo, né? O que atribui um poder psiquiátrico gigantesco, ainda mais hoje com os remédios que nós temos, que são capazes de controlar esse surto. Não é do dia para a noite, né, gente? Claro que não, né? Mas é possível que você controle aquele surto dentro de uma, talvez 2 semanas, e possível também que ele possa ser liberado para voltar à vida mais ou menos normal dele. Né? Agora, a grande questão como a lei não estabelece limites para isso, nós vamos ficar ao arbítrio do poder psiquiátrico de definir quando ele poderá ter de volta o seu direito de ir e vir. Né? O que me parece bastante problemático, ainda mais no estado atual da nossa ciência, que tem mecanismos para que isso não fique eternamente, ou não fique durante anos ali, ele internado. Então, a lei, ainda que, em princípio, ela venha com uma proposta bem intencionada, ou seja, uma proposta de tirar as pessoas do hospital psiquiátrico, na prática, ela tem brechas que permitem que as coisas continuem como sempre foram. Né? Se você permite essa internação numa situação intensa de risco, numa situação em que o indivíduo está num surto psiquiátrico, mas não estabelece um limite para isso, ele pode ficar lá sem que haja um limite para isso, essa prática pode acabar se tornando regra. É claro que essa mesma lei, ela prevê também que, nesses casos de internação involuntária, o Ministério Público seja notificado sobre essa internação involuntária. Agora, vocês imaginem o tanto de internações involuntárias que chegam notificação para o Ministério Público todos os dias. Os promotores de justiça, até onde eu saiba, não têm formação psiquiátrica. Talvez eles tenham até assistentes psiquiátricos lá para analisar esses laudos. Mas o mais provável que ocorra é que essas notificações sejam pro forma. Quer dizer, chega isso lá no Ministério Público, ele olha e fala, tá, internou involuntariamente, o médico não tem um motivo, pelo menos em princípio, para sair internando as pessoas sem motivo, logo vamos confiar na boa-fé dele. Sim, se a gente pensar numa situação limite, como eu disse, a situação em que o indivíduo está querendo se suicidar, ou que ele está ameaçando os parentes próximos, ou alguma coisa do gênero, isso me parece razoável por alguns dias, talvez uma semana, mas a partir do momento que ele fica ali, seria necessário que fosse dado um tratamento muito mais sério, a começar por você ter um novo parecer de um novo médico, e não simplesmente do mesmo médico, sob pena de você manter as coisas como estão. É claro que também, muitas das vezes, essas internações, elas acabam se tornando regra em virtude da condição socioeconômica do paciente. Algumas vezes o médico ou a equipe médica percebe que ele não tem uma família, que ele está abandonado pela família, e acaba preferindo deixá-lo no hospital do que soltá-lo, deixá-lo à própria sorte na rua. Quer dizer, o que é um problema gravíssimo, porque nós estamos utilizando todo um aparato hospitalar, todo um aparato médico para resolver um problema que não é médico, é um problema assistencial. O indivíduo ele precisaria de ter uma assistência familiar. Agora, se nós levarmos em conta a condição socioeconômica da maioria dessas famílias, é muito complicado, porque se você imaginar que você vai precisar de uma pessoa ficando com ele durante o dia,
dando a medicação, porque ele tem que tomar aquela medicação rigorosamente, da forma correta, não é? Porque é isso que vai controlá-lo. Se ele não tomar a medicação, ele vai ter novo surto. E aí eles vão fazer uma nova internação de emergência. E ele vai ficar nesse vai e volta. Ele toma alta, enquanto ele está no hospital sob medicação, ele está bem, aí ele solta. Aí ele chega em casa e não toma mais o remédio. Aí ele volta para o hospital. Quer dizer, ele talvez não fique de forma contínua dentro de um hospital psiquiátrico, mas ele fica nessa ida e nessa volta. Quer dizer, a grande questão é que o Estado precisa de nós extinguirmos essas internações emergenciais, vamos chamá-las assim. Tá? Acho e acredito eu que, por mais que do ponto de vista jurídico isso seja um problema seríssimo, porque você está tendo uma limitação do direito de ir e vir de uma pessoa, para mim sempre involuntária, como eu disse a vocês, eu não acredito nessa ficção da voluntariedade, porque o indivíduo assinou um termo de compromisso ali falando que ele quer ficar internado, isso para mim é balela. Não é? Para mim, na maioria das vezes, se não em 100% dos casos, mas na maioria das vezes, ele o faz de forma não inconsciente, mas pelo menos não livre, não plenamente voluntária. Né? Então, nós temos internações que são involuntárias. Né? Há um argumento que, de certa forma, é uma futurologia. Porque aquele indivíduo pode chegar lá para você no hospital ou para alguém e falar: eu hoje vou matar a minha mãe. E você pode acreditar que ele vai matar a mãe dele. E pode achar que, por conta disso, você deve interná-lo. E você pode simplesmente falar: não, ele não acha que ele vai matar a mãe dele. Vejam, nós estamos trabalhando com um prognóstico. Nós não estamos trabalhando com um diagnóstico. No fundo, nós estamos trabalhando com uma expectativa. A gente acredita que ele vai matar a mãe dele? Porque se eu acreditar que ele realmente representa um risco à vida da mãe dele, eu acho bastante razoável que você interne e medique esse indivíduo. Né? Agora, o problema é que nós vamos trabalhar sempre com um prognóstico. E isso é muito sério quando se trata de direito. Né? Você, em última análise, está tomando medidas jurídicas, uma medida jurídica seríssima, que é uma restrição ao direito de ir e vir, à liberdade individual, ao argumento do que ele pode fazer no futuro. Né? E, ao mesmo tempo, eu não vejo muito como fugir dessas medidas. Né? Agora, é um poder que se transfere ao médico, ou poder que se transfere ao psiquiátrico, muito grande. Né? Que na emergência, que durante o surto, ele me parece... eu não consigo, pelo menos na minha limitação, pensar num método melhor, ou num método mais eficaz. Porque eu pedi uma ordem judicial para isso, convenhamos, vai ser absolutamente inviável. Né? Agora, a partir desse momento... Né? Me parece que ele não pode ficar lá preso por conta do parecer ou da visão do diagnóstico de um psiquiatra. Talvez eu precise ter uma nova opinião, eu precise criar novos requisitos, eu preciso pensar em modelos para que ele possa ser reexaminado. Né? Existe uma pesquisa célebre da psicologia social em que pesquisadores foram enviados a manicômios. Essa pesquisa antiga século XX, né, em que eles foram enviados ao manicômio, eles eram pessoas, em princípio, normais. Né? E aí, eles, para entrarem no manicômio como pacientes, eles afirmaram que estavam ouvindo vozes. Né? E, claro, se você chega falando que está ouvindo voz, eles foram internados. Né? Eles convenceram de que, de fato, não sei se eram esquizofrênicos, imagino que esquizofrenia. E aí eles foram internados. Só que no dia seguinte, eles falaram: olha, nós estamos melhores, nós não temos nada, parou, as vozes sumiram, em diversos hospitais psiquiátricos, não foi um só. Tá? Pesquisa bem feita, não foi só... E em todos esses hospitais psiquiátricos, por mais que eles falassem: olha, nós melhoramos, nós estamos aqui paradas as vozes, conversando normalmente com uma pessoa completamente sã, que de fato eles eram, só que eles não conseguiram convencer os médicos de que eles tinham, aspas, melhorado, quando eles nunca tiveram doente, quando eles nunca de fato ouviram voz. E acabaram que eles ficaram internados lá por algum tempo, até alguém da pesquisa chegar lá e falar: olha, eles na verdade são pesquisadores, eles nunca ouviram voz, eles nunca estavam doentes. Nisso, evidentemente, eles tomaram alguns antipsicóticos, né, alguma medicação, e a partir daí, depois que eles tomaram a medicação e eles admitiram que estavam ouvindo antes, mas agora que a medicação está funcionando, eles estão melhores, aí alguns foram liberados. Né? Quer dizer,
essa pesquisa ela comprova algo extraordinário. Ela comprova que depois que você está dentro do sistema, depois que você entra no manicômio, é muito difícil você separar quem está são e quem está louco. Né? Porque o diagnóstico, e depois o mais interessante é que depois que os resultados dessa pesquisa foram divulgados, um hospital psiquiátrico desafiou o pesquisador que conduziu o experimento a enviar para ele novos pesquisadores, que ele conseguiria agora determinar quem era são e quem não era, né? Sabendo que eles entraram pessoas sãs lá dentro. Ele topou o desafio. E, depois de um tempo, o diretor do hospital, o diretor do manicômio, depois fez lá vários exames, etc., etc., e aí ele diagnosticou lá que uma porcentagem X, de fato, eram pesquisadores, que eles estavam lá fingindo, se passando por loucos, e que não tinha loucura nenhuma, né? E um número lá, sei lá, 20 pessoas, que dentro do manicômio, na verdade, não tinham nada de loucos, deviam ser os pesquisadores. Só que o detalhe dessa história toda, ele não tinha mandado pesquisador coisa nenhuma para esse hospital que o desafiou, né? Então ele conseguiu achar 20 supostos pesquisadores no manicômio dele, entre os pacientes dele, né, que espero que receberam alta depois dessa pesquisa, ou não, né? Talvez depois que falou, olha, não tinha pesquisador nenhum, eles fizeram um reexame e o mantiveram lá. Bom, o fato é, quando nós trabalhamos com a psiquiatria, nós estamos muito longe de termos um diagnóstico propriamente preciso, não é? E a limitação da ciência, toda ciência é limitada, não é? Isso não é uma questão da medicina. O direito é muito limitado, quantas questões nós não temos nem ideia de como resolver, né? Mas o fato é, no estado atual da arte, a coisa é muito limitada. E quando nós temos a questão do direito de ir e vir sendo colocada em jogo, com base em diagnósticos que muitas das vezes são extremamente limitados, isso me parece um problema grave, né? O que nós podemos fazer não é propriamente solucionar o problema. O que nós podemos pensar é em métodos para impedir que essa internação perdure no tempo, não é? Perdure eternamente ou perdure durante um longo período. E, para isso, evidentemente, nós precisaríamos ter limitação a esse tipo de internação. Claro que se nós temos um aparato para um tratamento ambulatorial, fica muito mais razoável você falar, olha, você já ficou uma semana aqui, vamos dizer assim, a medicação já surtiu efeito, agora você vai sair e você vai ter que ir lá todo dia no ambulatório, tomar seus medicamentos, aquela coisa toda, nós vamos te vigiar, né, para ver se você está tomando o medicamento, etc. Agora, no mundo ideal, quando você tem uma família para levar o sujeito todo dia lá, de carro, né, entregar ele lá no hospital, falar, ó, tá entregue, mais tarde eu venho te pegar. Isso é uma maravilha. Agora, quando a pessoa tem sequer dinheiro para pagar um ônibus, né? Quando a pessoa sequer consegue ler uma bula de um remédio, aí as coisas todas ficam muito mais complicadas, mas é muito mais um problema social do que um problema propriamente médico, né? Não é algo que se resolva com a medicina. Claro que quando a gente pensa, e aí eu já encaminho para concluir, quando a gente pensa isso em relação ao portador de um transtorno psiquiátrico que não cometeu um crime, já é algo extremamente complicado, já é algo extremamente difícil de ser analisado. Agora, quando você imagina aquele indivíduo que, além de ter esse transtorno, ele ainda praticou um crime, e quando é um crime grave, quando é um crime de grande repercussão na mídia, nós temos aí um problemão seríssimo, né? Porque o direito penal nos diz que ele não pode ser punido porque ele é um doente, ele não tem a capacidade de compreender, ou pelo menos de agir conforme a compreensão do caráter ilícito de sua conduta. Só que aquele resultado, muitas das vezes uma morte, alguma coisa do gênero, aquilo gera uma repercussão popular de medo, de pavor. É o Hannibal Lecter, né? É a figura do louco que está no inconsciente coletivo, né? Nós pensamos, a nossa sociedade pensa no louco, ele pensa no imprevisível, né? Eles falam, aquele indivíduo vai sair de lá e vai praticar um novo crime. Ele falou que vai praticar um novo crime. Agora, se um indivíduo são, né, um indivíduo plenamente são, que foi condenado por um homicídio, ele virar e falar assim, olha, quando eu sair aqui dessa cela, eu vou sair daqui e vou praticar um novo crime, eu vou matar alguém, né? Nada no direito vai fazer com que ele fique lá um dia a mais legalmente. Nós estamos imaginando aqui que as coisas funcionem de acordo com a lei, mas legalmente eu não tenho um expediente jurídico para mantê-lo lá
além da pena dele, ainda que eu tenha absoluta certeza de que ele vai sair de lá e vai matar alguém. Agora, com o louco, que na verdade é imprevisível, que ele pode sair de lá e de fato matar alguém, ou pode sair de lá e não matar alguém, eu tenho esses mecanismos, eu posso simplesmente dizer, ele não sarou, ele não melhorou, né? Que basicamente o que ele precisa para sair do sistema do manicômio judiciário é basicamente falar que ele sarou. Né? Sendo que nós já temos essa pesquisa mostrando que às vezes você não consegue sequer detectar pesquisadores dentro de uma instituição psiquiátrica, né? Então, é uma situação de extrema complexidade. Eu diria que um dos grandes problemas do direito penal, né? Porque nós estamos lidando com uma situação em que, pelo menos em princípio, ninguém quer punir o sujeito, né? É claro que na prática existem algumas pessoas que vão querer puni-lo, aquela sede de vingança é muito forte, mas em princípio ninguém quer puni-lo. Em princípio nós queremos que ele melhore e não faça aquilo novamente, né? A ideia da prevenção especial positiva na sua essência, né? Que ele melhore e não faça mais aquilo. Agora, do ponto de vista prático, muitas das vezes eu não tenho como contornar essa questão pelo simples fato de que quando ele sair de lá, ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Mas eu não posso manter o sujeito preso ou punido, eu não posso transformá-lo num objeto ao ponto de falar, olha, já que você não tem ninguém, já que você não tem família, agora você é um objeto. Você vai ficando aqui nessa jaula o resto da vida, né? A grande questão, e eu acho que a dificuldade da coisa, é tratar o louco como um sujeito de direitos. Muitas das vezes, o pavor que a sociedade tem de que ele pratique um crime faz com que a sociedade o trate como um objeto, como um animal, né? Ele é um leão bravo, ele pode sair de lá e praticar um crime. Então, nós vamos mantê-lo preso. E dane-se qualquer tipo de sentimento ou de sofrimento que ele possa sentir, né? Então, ainda esse criminoso que tem um transtorno psiquiátrico, muitas das vezes grave, muitas das vezes que de fato representa um risco de praticar uma nova conduta, nós estamos diante de uma situação absurdamente difícil, né? Porque nós não podemos mantê-lo institucionalizado, porque nós sabemos que isso vai, muitas das vezes, piorar a sua condição de saúde com toda certeza. E, ao mesmo tempo, se a gente solta ele na rua, como ele não tem ninguém por ele vai um andarilho, na melhor das hipóteses, né? Catando comida no lixo, etc, etc. Né? Falando na rua sozinho, etc, etc. Que é uma situação extremamente cruel com qualquer pessoa, né? E, na pior das hipóteses, ele vai praticar um novo crime e vai voltar para o sistema com base agora no novo crime que nós temos, né? Então, nós não inventamos ainda uma solução para isso. Nós precisamos pensar numa solução para isso. É claro que, no mundo ideal, a família dessas pessoas as acolheria com muito carinho, com muito amor e levaria ela para o tratamento ambulatorial todos os dias. Infelizmente, isso não é a vida real, tá? A maioria ou não quer fazer isso, ou simplesmente não pode fazer isso, porque a situação econômica é muito grave, né? Então, nós temos que... O Estado também, ele tem que criar mecanismos para isso, ainda que seja durante o dia, para acolher essas pessoas, né? Se não for possível, eu penso que você manter o indivíduo em tempo integral não vai ser nada bom para a saúde dele, né? Que é o que se fazia nos manicômios. Agora, durante o dia, para que ele tome a medicação dele, não me parece algo que deva ser excluído decididamente. Acho que ele ir lá tomar a medicação dele é muito importante, principalmente para essas pessoas desassistidas, sem condição socioeconômica. Sou pena de nós criarmos um outro problema, né? O louco sai do manicômio e vai para as ruas, né? Não pensando em política higienista, eu não tenho problema nenhum em ter louco na minha rua, não. Tá? Meu problema é para ele. Eu acho que não deve ser nada agradável você ficar na rua revirando lata de lixo para buscar comida, sem tomar banho, quer dizer, porque o Estado não está nem azul para ele. Isso me parece um problema muito grave, talvez tão grave quanto os manicômios, e nós estamos diante dessa encruzilhada. Infelizmente, eu não tenho uma solução para isso. É chato a gente ter que vir num seminário ou ter que fazer uma palestra para dizer, no final das contas, que eu não tenho uma solução. A solução seria políticas públicas, não é? Talvez um auxílio às famílias que têm essas pessoas com a condição delas cuidarem delas, com um auxílio econômico, um auxílio financeiro. Quer dizer, nós temos que pensar nesses instrumentos, que são efetivamente muito importantes
para resolver o problema. Em relação ao louco infrator, eu particularmente acho que nós temos que limitar a pena ou a medida de segurança dele. Acho que não pode ter uma pena ou uma medida de segurança ou nada eterno. Tá? É claro que você pode falar, mas depois dos 20 anos que você condená-lo, ou 10 anos que você condená-lo, 20 anos é muito tempo de cadeia, né? Ou de manicômio, de qualquer internação, né? Ou de faculdade. 20 anos da faculdade já me deixaria doido, né? Se eu fosse aluno, pelo menos. Professor, eu espero resistir. Agora, você imagine num manicômio, numa cadeia, né? E tem gente que fala, ele só pegou 20 anos, matou e só pegou 20 anos. Né? Bom, de todo modo, 20 anos em qualquer internação é muito tempo de pena. Agora, é preciso que se limite. Que se limite aos 20, ou se limite aos 30, que é a pena máxima no nosso sistema jurídico. Hoje não tem limite. Se ele entrar aos 18 anos, e ele tiver uma expectativa de vida de 70 anos, ele pode ficar lá 52 anos, cumprindo medida de segurança, sendo tratado, né, para nunca sair. Aí vocês vão falar, mas se eu limito a 30, depois que ele sair, ele pode matar alguém? Pode. Assim como aquele que cumprir a pena de 30 anos, quando sair de lá, pode matar alguém. O fato é, talvez nós tenhamos que criar mecanismos de manter esse indivíduo num período como nós temos o livramento condicional, que nós temos mecanismos para ver como é que ele está saindo, né? Como ele está se saindo com um pouco mais de liberdade. E, antes de tudo, tratá-lo, porque ele não pode ser jogado fora do sistema e abandonado à própria sorte. Porque, se ele tem uma doença psiquiátrica incurável, ele precisa manter o tratamento dele constante, sob pena dele realmente praticar um novo crime, não por vontade própria, mas porque ele foi abandonado à sua própria sorte. Bom, espero que, claro, não trouxe resposta de absolutamente nada, mas espero que eu, pelo menos, tenha feito vocês refletirem aí sobre esse grave problema que nós temos, que é a questão de se tirar o louco dos manicômios e, ao mesmo tempo, impedir que ele fique abandonado à própria sorte nas ruas das grandes metrópoles. Obrigado a todos, fico à disposição aí para os debates.